Fala, turma! Muito boa tarde. Que Deus possa abençoar a tarde de cada um de vocês. Hoje a gente vai falar aqui sobre a validação da estrutura ou a validação do order block também, tá? É, é algo simples, mas é algo que poucas pessoas prestam atenção e é algo muito importante no mercado, porque é só a partir da validação, né, seja ali da estrutura e do order block, que a gente pode ter um parâmetro de qualquer coisa. Tá? Eu vejo bastante pessoas cometendo esse erro. Então isso é algo para vocês prestarem bastante atenção, principalmente para que não deixe o mercado enganar vocês, tá? Eu vejo bastante gente fazendo compras possivelmente quando o mercado faz esse tipo de movimento aqui, ó. Aí o mercado faz um fundo, aí ele vem aqui e ele sobe, por exemplo. Aí nessa subida que o mercado dá, ele dá lá seus, coloca aqui 250, vou colocar um menos, vai, 150%. Aí a pessoa acaba comprando o mercado aqui, porque, sei lá, fez um martelo bonito, fez qualquer coisa bonito nessa pernada de impulsão aqui, onde o mercado proporciona uma alta significativa até. Mas por que, que o mercado geralmente faz esse tipo de movimento? Por que, que ele impulsiona tão rápido? Justamente para prender a galera numa região vendedora, que é uma região de oferta, onde está o seu topo ali, por exemplo. Então o mercado faz isso propositalmente. E isso é importante se atentar para não corrigir, para não cometer erros. Por exemplo, desenhando o mercado dessa mesma forma, eu, para ter uma pernada validada do mercado, um movimento validado do mercado, eu precisaria que o mercado fizesse algo parecido assim, que assim, ó, o mesmo movimento, tá, pessoal? Entenda a diferença desses dois movimentos. Entenda a diferença da validação do order block e da estrutura. Eu tenho o mesmo movimento sendo formado nessa base. Posso até ter os mesmos 150% subindo dentro desse movimento. Porém, eu tenho uma captura de liquidez acontecendo nesse ponto. Eu tenho uma quebra de estrutura acontecendo nesse ponto, formando um choque e validando todo o movimento. A validação do movimento e estrutura e a validação do order block. Então, o order block não existe nesse caso. Ah, Smart, mas ele subiu 150%. Bolufas, serve de nada. O mercado só vai existir, na verdade, o order block, né, a região ali pra gente, quando o mercado valida a estrutura ou ele valida o movimento, fazendo uma captura de liquidez e ele formando o nosso choque, a mudança de característica. Quando a gente faz esse tipo de compra, a gente está literalmente comprando na região vendedora, em cima do order block vendedor no caso. Tá? Então, basicamente, esse movimento de validação ele precisa ter uma captura de liquidez e a confirmação da estrutura, que é basicamente o nosso choque ou o nosso boss, dependendo da situação do mercado. A confirmação do movimento é a quebra de estrutura com o corpo real e não pavio, fazendo dentro desse movimento. Certo? Deu para entender aí? Vou mostrar no gráfico alguns exemplos para vocês, mas é algo simples e que vocês devem se atentar bastante, tanto no tempo gráfico menor quanto no tempo gráfico maior do movimento. Aqui eu estou no gráfico da onda, que foi o que eu falei hoje, mas eu vou usar ela como exemplo, por exemplo, para vocês. Por exemplo, eu falar, né? Vamos supor que onda ela faça um movimento diferente do que eu acredito, porque eu acredito que ela vai vir buscar toda essa liquidez, quem sabe fechar o gap lá embaixo, tá? Então a gente tem um movimento aqui, ó, impulsivo, retração, impulsionou, retraiu e subiu. Aqui existem alguns detalhes. Smart, peraí. Se o mercado precisa validar o movimento, ele precisa capturar uma liquidez do fundo. Você explicou isso ali. Então aqui é um movimento validado, porque ele quebrou a estrutura em partes. Por quê? Ele pegou a liquidez, fez exatamente o que a gente quer, validando a estrutura do mercado.
nesse ponto. Porém, aqui, ó, ele deixa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 semanas com uma nova zona de liquidez. Então, isso aqui é um ponto de armadilha dentro do mercado. Essa validação não está válida mais. Por quê? Porque virou uma nova zona de liquidez. Então, se o mercado ele quer se movimentar, deixa eu ver algum cenário que a gente pode... Link é interessante. Por exemplo, Link. Vamos supor que não... Ah, tá muito bagunçada a tela da Link aqui. Deixa eu... Na verdade, eu vou mexer até no mercado brasileiro para não poluir isso daí. Vamos lá. Vamos pegar um tempo gráfico menor do mercado brasileiro aqui. Pra gente conversar. O movimento é o mesmo, tá, pessoal? Muda o tempo gráfico. Por exemplo, aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Do 15 minutos. Eu tenho uma baita de uma queda no índice aqui. Tá? Eu tenho uma baita de uma queda no índice. Ou vamos falar até desse topo aqui, ó. Eu tenho um movimento, ó. Que ele vem aqui, ó. Faz um fundo, vem aqui, faz outro fundo. E aí o mercado sobe no gap. Certo? O mercado retesta. E ele poderia fazer isso aqui. Qual é a diferença? O mercado não está validando a estrutura. Ele não está pegando a liquidez, por exemplo. Certo? Lembre-se do desenho. Impulsiona, retrai, impulsiona, pega a liquidez, valida o movimento, quebra a estrutura. Se o mercado faz esse movimento, igual aqui no lado esquerdo, impulsiona, retrai, impulsiona, pega a liquidez, mas deixa uma nova zona de liquidez, o mercado não valida mais a estrutura. Então, dentro do Smart Money, o mercado precisa validar a estrutura do mercado, capturando a liquidez e fazendo a confirmação na quebra de estrutura. Entenderam o detalhe? Geralmente, o mercado, em alguns cenários, ele pode até subir ou cair. Por exemplo, assim, ó, que nem aqui, ó. O mercado veio aqui, ele fez um topo, beleza, ó. Impulso pivô de alta, aí ele fez um topo. Aí o mercado veio aqui, fez um pivô de baixa, formando um choque. Mas tá vendo que aqui existe uma zona de liquidez também. Não tem FVG, não tem nada. E mesmo assim o mercado segurou. Porque pode ser que no futuro esse cara seja usado como uma manipulação para a galera vender nessa zona, porque foi a partir dela que teve uma grande queda, por exemplo, e depois eles passarem direto. Eles induzirem a galera a vender nessa região para depois o mercado subir. O que a gente deve se atentar é justamente a não validação da estrutura. O mercado não pega liquidez. Ele alinha os topos. Então esse movimento aqui, ó, por mais que ele esteja caindo nesse movimento, eu não posso pegar nele e fazer isso aqui, ó, para vender aqui em cima, no order block. Quando ele chegar aqui, ele vai perder essa base de preço. Ele vai perder essa movimentação. Porque ele não está validado. Poderia ser diferente? Sim. Nós temos o choque aqui embaixo. Opa. Ó, o choque está formado aqui. Esse mercado ele poderia ter feito isso aqui, ó. Validou o movimento, aí criou uma nova movimentação. Pegando a liquidez. Então a captura de liquidez e a confirmação aqui, ó, é os dois caras que tem que andar junto no mercado. A mesma coisa aqui de baixo para cima. O mercado veio buscar uma baita liquidez. Olha o tamanho da queda. Mas olha o que o mercado formou. Um fundo de liquidez. Então é interessante isso aqui pra gente? Não é. Tá? Vamos para... Deixa eu ver se eu acho alguma moeda aqui que não vai poluir o que a gente já tem de estudo. Tinha que ser alguma moeda que fez algum movimento. Ah, tá, Jasmine. Aí lembrei. Ó, vamos lá na Jasmine. Sempre falar, eu lembro dela por causa do Samuel. O mercado fez aqui uma movimentação, ó. Impulsiona, retrai, impulsiona, retrai, impulsiona. Certo? Smart. Isso aqui é um boss ou um choque.
Queira como você vê, aqui não é questão do vídeo. O mercado fez um pivô. Ó. Ó. Opa. O que que tá errado aqui? Não fez um só por sinal, pessoal, ó. Impulsionou, retraiu, impulsionou. Retraiu de novo, fez mais um fundo de liquidez e quebrou a estrutura de novo. Isso é um erro comum de muitos, mas um erro que a gente pode considerar até grotesco. O cara compra aqui, ó. Até essa compra aqui tá errado. Ah, mas depois ela subiu um pouco. Tá, duvido que realizou, né? Só se na sorte. Mas o mercado, ele precisa validar essa estrutura. Então, por exemplo, ele vem aqui, ele poderia ser diferente. Ó. Ele pode vir aqui, a hora que ele recua, que ele faz isso aqui, ó. Plau, no FVG, ó. Aí a gente tem uma nova pernada sendo formada. Aí esse cara seria literalmente validado, pessoal. Se esse cara tivesse pegado essa liquidez aqui, ó. Quando ele fez isso aqui, eu tinha uma pernada validada. Então a não captura de liquidez não torna esse cara um ponto de compra. E isso aqui ele torna um fake boss. Uma armadilha. Então, lembre-se disso que eu falei para vocês. A validação do order block ou a validação do movimento só vai existir se tiver uma captura de liquidez, tá? Deixa eu ver se o Bitcoin tem aqui. Um movimento que seja mais fácil, por exemplo. Aqui, ó. Vamos colocar esse order block só para vocês entenderem. O mercado ele vem aqui, ele faz lá a sua captura de liquidez da grande, né? Depois ele impulsiona, retrai, impulsiona e retrai de novo. Olha o que o mercado está fazendo. Ele está capturando as suas bases. Aqui não. Aqui ele está. Então ele está validando a sua estrutura e a sua quebra de estrutura. Ó. E aí sim ele está validando a sua estrutura do movimento que a gente pode se apoiar, né? Para a gente comprar. Então quando a gente quer buscar por compras, por exemplo, eu não vou usar esse cara como um order block. Porque eu sei que se o mercado voltar nessa região, esse cara vai ser perdido. Ele é um fundo duplo, ele não está validado. Diferente desse cara aqui, onde eu pode ter uma defesa grande. Porque esse cara aqui, ele é um cara validado. Ó. Então, tendo todo o contexto, dentro de um fundo duplo, por exemplo, se o mercado volta até essas regiões, esse cara vai ser perdido. E aqui vai ter um ponto de compra. Entenderam a lógica? Então é isso que eu queria explicar para vocês, de um modo simples. Mais um detalhe que eu vejo muita gente errando em relação a isso, tá? Entenda que em alguns momentos você vai comprar e o mercado vai subir, tá, pessoal? Mas você precisa da validação do movimento. Que nem aqui, ó. O Bitcoin ele tinha um topo aqui. Comprar antes disso é um erro, porque o mercado não validou a estrutura. A não ser que você esteja operando o tempo gráfico menor. Aí é uma outra situação que ele validou isso aqui no gráfico de 4 horas ou algo do tipo. Tá? Mas aí é uma outra situação. Num tempo gráfico maior do que a gente está operando, a gente precisa da confirmação. Ó, o mercado fez uma base, tentou ir, não conseguiu. Voltou, pegou liquidez e subiu. Então eu tenho uma base validada. Agora eu tenho sim um choque, nesse caso aqui, ó, validado pelo movimento. Eu tenho um choque verdadeiro, que a gente chama, para a gente poder comprar no futuro. E é a partir dele que todo o movimento começou. Beleza? Então é isso. Fiquem com Deus. Até mais. Fui!